Bom dia, bem-vindos à aula número 10 do resumo semanal do Tânia. A pretensão é resumir aqui os capítulos 24 e 25 do Tânia. E nós estamos no meio do bloco do Tânia que tenta explicar como usar as forças essenciais que o judeu tem. Forças para se proteger de uma tentação, onde você seja uma força emergencial, assim, uma força grande para superar. E não tem condições de gerar com meditações detalhadas, amor e temor suficiente, ou mesmo que o que tentou gerar e não conseguiu, ou nem consegue meditar por alguma adversidade, temos forças essenciais, um amor a Deus, uma conexão a Deus, uma valorização do ponto de vista dele, da realidade, do ponto de vista verdadeiro, que pode superar qualquer tentação, inclusive dar a vida se for necessário. Então, até agora vimos que o judeu tem esse poder. Mesmo o ignorante consegue dar sua vida quando sua essência judaica, sua conexão essencial com Deus está sendo ameaçada. E detalhamos também qual seria o ponto de vista do Criador sobre a realidade, onde tudo está incluso, inserido na existência dele, que nem uma palavra que ainda não foi processada e proclamada para fora do ser falante, porque o Eterno é onipresente, então não tem um ambiente onde não esteja, e não tem como a palavra dele sair dele para fora. Logo, tudo que existe está, na verdade, inserido nele. E depois detalhamos que quando alguém faz uma mitzvah, e ainda mais quando estuda uma Torá, então não só do ponto de vista de Deus aquela pessoa está inserida na realidade divina, mas a pessoa aceita estar inserida. A pessoa se submete à forma de ser um componente do universo divino das coisas, e não algo separado, isolado. Por contrapartida, a impureza são aqueles seres que se revoltam, contestam e não aceitam existir como parte de Deus. Eles querem ser algo separado. Valorizam apenas a experiência de ser algo separado. E separado e supervalorizado, orgulhoso, enfim. E hoje vamos ver uma faceta um pouco menos feliz. Depois vamos ter a finalização desse bloco das forças essenciais. No capítulo 25 é a finalização. O capítulo 24, porém, ainda fala o que acontece quando alguém peca. Quando alguém faz o mandamento, vimos no capítulo 23, que ele aceita estar inserido em Hashem, fazer parte de Hashem. Em diversos níveis em aceitação. Aceitar e estar um pouco mais consciente, um pouco mais, ou muito mais modificado, sua visão da realidade, a partir do entendimento do porquê estamos aqui, quem realmente somos. E aceitando esse entendimento como fato. Por contrapartida, existe a situação de pessoas praticando pecados. Então, o espelhamento contrário da situação benigna da prática ou do pensamento do mandamento, o espelhamento negativo disso é quando alguém transgride qualquer transgressão, que são 365 transgressões. Ou ainda, quem transgredir os decretos e detalhes que os sábios decretaram, formularam. Geralmente os sábios formularam afastamento. Se tal é proibido, não chega nem perto, dá um passo para trás. Por exemplo, no Shabbat não pode nem tocar numa caneta para não acabar escrevendo por força de hábito. Não suba numa árvore para não arrancar um galho ou colher uma fruta. Então, esses aqui são os afastamentos. A partir do momento que os servos de Hashem, como todo, o povo judeu, foram ordenados de não praticar alguma coisa, de se abster de uma prática, ou pensamento ou fala. Inclusive, foram ordenados a obedecer aos sábios, que eles, por sua vez, podem ampliar os detalhes negativos proibidos, indesejados por Deus.
Quando alguém transgride, ele alcança o afastamento e a separação máxima possível que uma criatura tenha do Criador. Qual é essa separação máxima? A situação de resterpanim, ocultação do rosto. Claro que Deus mantém ele existindo e ele continua sendo aquela faceta de Deus como fazedor de existências. Não tem como não ser. Enquanto ele existe, de alguma forma Deus está dentro dele, fazendo aquilo existir. Porém, o rosto, que é o que expressa o íntimo, a intenção de Deus na criação, a vontade de Deus na criação, não se expressa nessa criatura. A pessoa olhando para ela, sabendo que tudo foi criado para fazer a vontade de Hashem, e vendo uma pessoa transgredindo, até se questiona. Será que ele está tendo energia divina para viver? Mas não tem como fugir, ele tem que ser parte de Deus. Não tem como deixar de ser. Mas é uma parte que não indica o que ela realmente é. Então ela indica ser algo separado e independente. Que é impossível. Ela indica faz uma indicação falsa, que faz alguém que não sabe a realidade entendê-la por algo separado. Então, a ocultação do semblante, digamos assim, né? Que expressa o sentimento íntimo do Criador. E como da mesma forma que dividimos os componentes do fazedor de mitzvah por partes, algumas mais ligadas, conectadas, conscientes de Deus e outras menos. Tipo assim, o corpo resiste, tem seus limites. A matéria tem seu ruído. A alma, o poder da fala. Cada um tem sua anulação específica numa tabela de quem está mais anulado do que... Qual componente está mais conectado a Deus e qual menos. Na hora de fazer uma transgressão também. A pessoa, a consciência, a pessoa vista por outros, a pessoa como um todo, está desligado. Não expressa que Deus é tudo. Se for ver as componentes dele, quando a pessoa faz uma transgressão, ele aceita ativar a alma animal ou o mau instinto, que aceita viver naquele momento de uma energia onde Deus está oculto, chamada clipá, casca também não reflete a essência, não reflete o íntimo, clipat noga. Então, no judeu, a alma animal que faz ele viver, poder viver no mundo material, a energia original, o lado material isento de santidade dele é chamado de Klipat Noga. Então, minha matéria é aquela energia neutra que falamos no capítulo 7. Pode ser utilizada para o bem, pode ser utilizada pelo mal. Quando utilizada pelo mal, então a plataforma de fazer pecado é o meu corpo, que viveu de matéria neutra. Podia ter comido caché, podia ter dormido o que é permitido e necessário. Podia ter vivido na Terra há vários anos. Isso foi o veículo para chegar no pecado. Deus nos livre. Então, no momento do pecado, as energias envolvidas representam, naquele momento, não a energia neutra. Eles passam a representar, passam a ser possuídas pelo conjunto da maldade, pelas três cascas impuras, não neutras. Inclusive o pensamento envolvido no pecado, a fala e a ação. E a alma animal em si, que dá vida ao corpo físico. E geralmente ela foi neutra. Quando passa a pecar, naquele momento ela passa a se impurificar, deixa de ser neutra. Todos eles estão unidos nessa impureza cujo nome é Avodah Zarah. E a tradução literal é serviço estranho. Você foi criado para servir ao Criador. Quando serve a outros, é um serviço aos estranhos. Servindo o amo estranho, não ao teu amo. Um servo que está prestando serviço para outros. Um serviço sequestrado, roubado, seja.
E a palavra Avodah Zará não literalmente é idolatria, que é servir outros deuses, como se fossem prestar a honra de Deus para outras ideias, outras ilusões, e nunca foram, nunca serão, não tem nada a ver com o termo Criador, Deus, Divino. Então, quando alguém peca, ele se entrega para as forças da tentação, que se passam por pseudo-deuses. Agora, acontece o seguinte, os poderes da tentação, Deus ordenou eles a nos testar. Porém, a pessoa que aceita o erro que eles propõem, ele não está obrigado a pecar, ele fez a escolha. Então, ele é pior do que os seus próprios testadores, porque eles não fizeram por escolha. Então, as forças que escondem e ocultam a presença divina na Terra, os bloqueios que bloqueiam nossa consciência para não ver que Hashem é tudo, são forçados a ser bloqueios. Hashem decretou que eles fossem assim. Hashem não decretou que o judeu que tem livre-arbítrio vai escolher algo errado. Por isso, quando ele erra, ele é responsável pela situação. Isso ele é muito pior que o mau instinto, que a natureza animalesca das coisas. A natureza animalesca é decreto divino. Ela só está obedecendo ordens. O mau instinto não tem um instinto mau que faça ele se espreguiçar e deixar de nos testar. Mas a pessoa, sim, está realmente de tudo pela sua missão. Por isso ele fica pior. Está lendo mais ainda? Em algum estágio, essas energias negativas são administradas por alguma central e tem consciência própria. É uma criatura que entende que é a criatura do Criador. Ela não tem livre-arbítrio. Se entende por departamento de prestação de serviços de ocultação perante o Criador. Então, o Criador ordena a ocultação, a tentação, o bloqueio da consciência de alguma criatura, a sugestão de uma situação, de uma conjuntura de atos e pensamentos que refletem que cada um faz o que quer e existe sozinho, que a mãe natureza que manda, sei lá, selva, quem forte que os fortes vencem. Parece que não tem julgamento e não tem juízo. Se faz e nunca se paga. São todos os shows, né? Os enredos, as aparências que o poder da tentação impõe para a gente por ordem e por encomenda de Deus. Então ele presta serviço para Deus. A realidade que ele conhece é que ele é criatura do Criador, que Deus é todo, Deus manda. Ele sabe muito bem que é só um showzinho. Toda essa imagem que ele faz das criaturas humanas pensar que existe. Então, ela não se revolta contra Deus. Tudo que faz, por mais que pareça mal, ruim, prejudicial, pecaminoso, Deus aprovou. Deus definiu que assim seria. Tem providência divina. Inclusive, cada um tem sua missão, inclusive missões de superação. Para poder superar, o Eterno nos colocou tentação. Justamente ontem tive dando uma aula sobre isso. Que tentações, existem tentações espirituais, querer pecar, seguir a sociedade, ou fazer mau uso dos recursos que Deus te deu para finalidades boas, faz um uso desviado ou dispendioso dos recursos divinos, usa eles para coisas profanas. E tem tentação de estar sofrendo, de ter questões dentro da cabeça, por que Deus me fez isso? Como é que Deus se diz justo se ele faz assim? Então tem os dois lados, dificuldade espiritual, querer pecar, querer não seria Deus tanto, negligenciar o serviço. E tem tentações de sofrimento. E o que discorre do sofrimento são as questões que a gente tem, falta de confiança em Deus, dúvidas, e aí aquilo que sim se faz por Deus não é feito com empolgação, porque as dúvidas corroem nossa confiança, nossa emuná. São todas tentações. Aqui a meditação
explicação que vi ontem foi essa, que a Hashem nos deu tentações para nós tirarmos forças de nossa essência e mostrar para Hashem, para o mundo e para nós mesmos que não é por essa tentação, por essa aparência momentânea de dificuldade ou dúvida ou atração ou atratividade da matéria que as regras eternas mudam. Temos teimosia dentro de nós, temos teimosia e forças para persistir e perseverar qualquer dificuldade. E temos dificuldade para exercitar essas forças, para não ficarem sedentárias. Então, assim, nós dá tentações justamente para exercitar nossas forças espirituais intrínsecas. É para o nosso bem. Até justos perfeitos que nem Avraham Avinu foi testado com 10 tentações grandes. Mesmo o profeta, a gente profetizava ele, mas fazia a realidade e contra a profecia inicialmente. Só depois que ela voltava a ser a favor das promessas divinas. Para ver se Abraão não perde a confiança em Deus, não começa a questionar, quando a realidade parecia ir contra a profecia. Tentações grandes. Sempre faz ver um tipo de mundo, aí no outro momento você vê outro tipo de mundo. Você não sabe para quem acreditar. Então, temos a nossa verdade essencial, interna, pode prevalecer. Você se acostumando que o mundo que a Hashem nos faz ver é um mundo enganoso, você acaba treinando sempre se voltar para a tua essência e não se seduzir atrás das aparências que enganam, dos acontecimentos passageiros que enganam. Então é para o nosso bem. No fim das contas, o poder da tentação, ele é chamado de impuro, ele é chamado de afastado de Deus porque ele faz afastamento. Mas a energia envolvida ali segue decreto divino, está submissa a Deus. E quem é que não está submisso? A pessoa que aceita a ideia errada, a pessoa que aceita a enganação. Exemplo disso, até o profeta Bilam, que está no livro de Bamidbar, Números, que foi contratado para usar poder divino para amaldiçoar o povo judeu que Hashem escolheu e abençoou, ele disse, eu posso tentar fazer uma artimanha, eu posso tentar convencer Deus a olhar um defeito desses judeus e castigá-los severamente, mas vai depender dele. No fim das contas, ele tinha que falar, não tenho como contrariar o que Deus vai definir. Eu posso tentar influenciar, mais nada. No fim das contas, o soberano é Hashem mesmo. Ninguém afeta a sua soberania. Aí tu vai perguntar, então por que esse serviço estranho? Faz um pecado, então está servindo o poder submisso a Deus. Se ele fez a tentação, talvez ele quer que eu caia nela. Então, claro que isso não existe, que a gente já acha as ordens coordenadas iniciais. Então a gente diz, haverá tentações, haverá dificuldades. Você vai ter que optar pelo... Olha, estou te colocando na sua frente a vida e a morte. A morte são as tentações, são os pecados. São as ofertas de vida carente de validez. Colocarei na sua frente vida válida e vida inválida, chamada morte. E você, Deus diz, deverás escolher na vida válida. Por mais que tenha momentos, energias, personagens que contestam apenas a existência ou a soberania de Hashem, ou a nossa dívida para com ele diretamente. Por exemplo, os idólatras primeiros achavam que Deus delegou os direitos da administração da terra para algumas criaturas maiores. Vão administrar as criaturas menores, que seríamos nós. Esse é o erro. Mesmo assim, não chegaram a contestar que tem um Criador, que no fim das contas ele é a última instância e a primeira. Ele é a maior instância. No máximo, eles falam assim, estamos longe dele, não se importa tanto, mas no fim das contas,
Todos sentem dentro de si que existe um poder superior. Você não sabe dar um nome para ele, explicar como ele seria. Agora sim, o ser humano. Deus profetizou e se revelou e deu ordens. A pessoa transgride a ordem. Esse sim teve a oportunidade de fazer escolhas contrárias ao plano, ao desejo, ao prazer divino. Logo, naquele momento, ele agride a honra de Deus e a vontade dele, mais do que qualquer outro ser poderia agredir. Então, Deus te colocou numa posição que você pode ser a criatura mais próxima dele entre todas as outras. E se você trair essa oportunidade, vai ser a traição mais dolorosa que tem. Vai ser o afastamento emocional mais profundo que pode haver de uma criatura para com Deus. As outras têm desculpa, têm razão, não têm escolha. Se eles exercerem uma função suja, uma função que não dá prazer a Deus, é porque Deus escolheu eles para isso. Então, ódio delas Deus não tem. Deus jogou elas para longe, mas não tem lá uma crítica sobre sua conduta. O único que pode ser criticado sobre sua conduta é aquele que tem escolha, que é o ser humano. E principalmente o povo judeu, que teve mais mandamentos. Logo, ele pode também negligenciar mais mandamentos. E essa energia que dá vida a pessoas nesse momento do pecado é a energia mais bloqueada de todas as outras, no sentido de que menos sente a presença divina, que mais se revolta, contesta a existência de Deus, e ainda mais a dívida que temos com Ele, o compromisso. Quer dizer que entre todos os animais, minerais, vegetais que tem, o ser humano pode alcançar uma camada de ser um ser tão artificial que não sente a sua própria verdade dentro que ele tem dentro dele, que faz ele existir. Ele pode ser o ser que mais se ilude, pode ser o ser mais inteligente e mais tolo, com maior autoconhecimento verdadeiro e maior autoilusão. O ato do pecado é uma conjuntura, a pessoa mais componentes, insumos e uma ação, movimentação, da forma que Deus não quer que se movimentem os insumos em relação à pessoa. Tudo bem, do mal. Tem o lado do que acontece na consciência da pessoa e de quem assiste. Sabendo que, do ponto de vista religioso divino, isso é errado, e aqui está sendo feito, aqui está havendo um desprezo exposto, um desprezo visível da palavra divina. A energia que dá vida a essa conjuntura e essa imagem e essas ideias é a energia mais bloqueada de sensibilidade divina que tem, mais distante da profecia que pode haver. E nisso aqui não tem discernimento entre pecados, no fundo não tem. Pode discernir entre o nível de ser intencional, não intencional, era ignorante, não sabia, ou sabia que é proibido, mas não sabia o quanto que é grave. Mas, de qualquer maneira, enquanto for algo proposital, os componentes propositais da escolha errada, a energia delas é uma energia pior, que faz elas existir dessa forma inconsciente. Porém, a pessoa que é consciente estudou isso aqui. Com essa consciência pode superar qualquer pecado. Os sábios falam o seguinte: todo ser humano, toda pessoa. O versículo fala assim: sabe pegar um versículo da Torá que fala do adultério. Chama o adultério de desvio comportamental. Eu chamo isso aqui de desvio. E os sábios falam assim: a palavra desvio é parecida com a palavra loucura em hebraico. Shtut e stiá com sin. A palavra shin e sin se mistura, se confunde. Então, choté e soté é quase a mesma coisa, um desviado. E um louco é parecido. Falaram os sábios, por que é assim? A pessoa nunca mais fará pecado se não fosse atacada por um espírito de tolice, um espírito de loucura. Uma perca de noção
perda de noção, né? Então, mesmo uma pessoa que comete adultério, naquele momento está pensando só no prazer momentâneo e consegue expulsar de si qualquer consciência mais comprometedora e pesada. Jamais iria pecar se não tivesse lá o esquecimento do que realmente tem valor e do que não vale nada. Se não fosse esquecer aqui na sua essência, no fundo, amamos nosso Criador, que Ele é a nossa verdadeira vida, e queremos ter vida válida, e só pode ser validada quando serve a quem criou ela. Então ninguém pecaria. Não é só compromisso de obrigação, é a nossa vida, a gente não vai agir contra nós mesmos. Não é só compromisso com outro. Tem pessoas que pecam por falta de sensação de compromisso com alguém que seja outro, acham que Deus é outro. Se eles fossem conscientes que não tem algo que não seja Deus, Deus é tudo. E a vida, o que faz eles existir e viver é a vontade de Deus. Que o comportamento seja de um jeito diferente. E uma vida que não é de acordo com isso é uma vida carente de validez. Se fosse aflorado, se fosse na frente dos olhos deles essa ideia, não pecariam. Tanto é, quando aparece para uma pessoa dessas, que faz diversos pecados, praticar idolatria, muitas vezes dá a vida e não pratica. Aí você fala, puxa, não é religião, toda a vida fez vários pecados, era ignorante, era imprudente, mas tem limites. Os judeus que eram ladrões, até assassinos às vezes. A idolatria não. Qual a diferença? É o mesmo Deus que mandou não roubar, não matar, não transgredir o Shabat. E é o mesmo Deus que mandou não praticar a idolatria e servir a Ele. Então, por que as pessoas às vezes fazem essa separação? Ó, aquilo lá é meu limite, aquilo lá eu não faço. Que puro eu não como. Faço várias coisas, que puro eu não como. O que faz a diferença? Diz o Rebbe, essa diferença também é um espírito de tolice. Da mesma forma que o espírito de tolice, a loucura pode aparecer na gente convencendo de não fazer nada que Deus manda, ela pode vir em partes também. A pessoa que vê que a tentação, que é o instinto, que tem a missão de nos derrubar, vê que se ele for atacar por um lado que somos fortes, a gente não vai obedecer. Comendo o que a gente não vai comer. Então ele oferece um pãozinho no Pêssego em vez disso. O mando dormir até tarde e não falar o Shema no tempo necessário de manhã. E esse é um espírito de tolice que acha que tem diferença entre os diversos desserviços que podem ser feitos com Deus. Enquanto na essência é tudo a mesma coisa. Tem que servir com todas as forças que tem. Enquanto não se dedica, está em alguma proporção aceitando o espírito de tolice que faz esquecer o porquê que estamos aqui e a quem devemos o que somos. Na verdade, qualquer pecado, quem transgride está naquele momento oposto à vontade de Deus. Não está dando prazer a Deus, está deixando de justificar sua existência. Envolvendo aqui escolha também, componente da escolha e da responsabilidade que o ser humano tem. Diferente de todos os animais. Então não existe nenhum animal, por menor que seja, que não foi criado antes do Adão. Isso tem uma mensagem. Os animais foram criados antes da gente para ensinar. Se nós não cumprimos nossa missão, somos os últimos da fila para receber a vida de Deus. Sem trabalhar para merecer a nossa existência, somos os últimos que Deus deu vida. Por um lado. E depois de nascermos por último, como o último da fila, Adão foi criado por último, logo ele recebeu missões que nenhum outro ser recebeu. Dar nome aos animais, ele que rezou e fez a chuva cair, as plantas crescer, ele que era cuidador do Ganeden, enquanto estava lá. Ele que teve algum mandamento e profecia, os outros não tiveram. Então, Deus aqui deu uma mensagem que parece contraditória. Criou ele por último,
e deu para ele o cargo mais importante. Imagina uma família que se dá para o caçula funções mais importantes. Qual é a lógica disso? Então aqui tem essa mensagem dos dois lados. Eu te quero grande, eu te quero importante, eu te quero relevante, mais do que qualquer outro ser. Agora, se você for contra a minha vontade, diz Hashem, eu prefiro eles. Eu prefiro até uma mosca, eu prefiro até uma serpente, do que o ser humano que faz uma escolha ruim. A mosca é o exemplo da criatura mais baixa, porque ela... Isso aqui, parênteses. A mosca que fala aqui, a última que foi criada, é um tipo de animal que ele... Como assim, sanguessuga, assim, né? Consome coisa, suga para si até entupir, até estourar. Ele não tem como deixar dejetos. Porque dejeto representa que ele doa algo para alguém, um ser mais baixo. Agora, aquele ser que não tem nenhum tipo de dejeto, de rejeito, é um tipo de símbolo do egoísmo extremo, que pensa só em si e jamais consegue deixar algo para alguém outro. Por menor e pior que seja o rejeito. E mesmo um ser tão egoísta assim, se for por decreto divino, ele é menos mal de quem, por opção, opõe-se ao Criador. Então, podemos acreditar nisso o quanto quiser, podemos pensar assim, tá, então na verdade o egoísmo não é sempre ruim. Se Deus não acredita que haja egoísmo, então ele é bom. É bom, ele é via decreto. Não tem o que se queixar. Então, um animal predador que agride uma pessoa, vamos chamar aquele animal de cruel, um animal... Quem é pior aqui? Se a pessoa foi devorada, de alguma forma Hashem deixou de protegê-lo. Decretou que aquilo acontecesse. Isso aqui certamente aconteceu antes que aquela pessoa logrou esse mau decreto. Via seu mau comportamento. Naquele momento, ele era pior do que aquele animal. O momento de um animal devorar um ser humano, que não faz sentido, um ser inferior, Deus deixar ele estar acima, a ponto de acabar com a vida de um ser superior a ele. Isso reflete momentos anteriores, onde aquele ser superior se desfez da sua superioridade. Logo, ele ficou inferior. Depois pode resultar disso, que se você é inferior, então tá bom. Então você é que nem qualquer outro animal. E por isso, também está escrito que Hashem ordenou que todos os animais tivessem medo e temor de Adão e Eva. E da raça humana, seus descendentes, todos nós. Por natureza, animais teriam medo do ser humano. E o animal jamais tem poder de agredir o ser humano, senão que aquele ser humano deixou de ter imagem de ser humano, tem semblante de animal. Quer dizer, tem ser humano que manteve sua superioridade humana sobre os animais. E tem aquele ser humano que se desfez dela. Aí ele aceitou a posição de um macaco. Inteligente, mas macaco. Tem valor espiritual. Então aqui você pode encontrar a pseudo-profecia dos animais. Elas percebem se você está num estado espiritual bom ou ruim. Nós, pessoas, podemos às vezes ser enganados por pessoas falsas. E animais não. Eles vão sentir mais profundamente a verdade de quem a pessoa é. Por isso está escrito que estiveram justos Daniel e seus companheiros que foram jogados pelo rei da Babilônia numa jaula de leões, e os leões não agrediram eles. E tem outras histórias parecidas também com justos em outras gerações, que animais não agrediam eles. Nabi Haim Atar, que fez o livro da Haim Akadosh, por exemplo, também foi jogado para animais devorarem ele e não foi agredido. Por quê? Quando o semblante divino, a imagem e semelhança de Deus. O que é a semelhança? É poder de escolha, bem administrado, bem utilizado para escolher só coisas boas, se mantém no ser humano. E não aceita vícios, não aceita perder o controle. Ele controla o seu ser sempre. Não precisa ser sadik. Pode ser um Benoni, mas ele se controla. É um ser humano que tem autocontrole sobre si, sobre o animal dele. A alma animal dele. Se você controla a tua alma animal, você controla todos os animais.
pelo menos eles não te agridem. E se um deles pode te agredir, em alguma escala, isso significa, em algum lugar, você não tem tanto controle sobre si. No caminho da meditação detalhada, você vai encontrar isso aqui também em diversos níveis. Tem uma mosca poder picar um ser humano, não faria sentido. Senão que em alguma faceta da realidade, ele não se controla. Então, certamente, a Hashem faz uma grade de agressões de acordo com o comportamento. Mas é sabido que em casa de justo, não tem, justo perfeito, não tem mosca e mosquito, a não ser que é uma mensagem divina ali, uma indireta que ele tem que ter. E também existe história sobre isso, mas não dá para se estender tanto. Então, quando você vê um animal te atrapalhando, isso pode te gerar techuvá. Não é de graça. Deus me fez ver esse animal para que eu me lembre, me coloque em minha posição de ser humano acima dele. E techuvá é rápido. Expulsando o espírito de tolice. Logo, nós se conscientizamos. Logo, estamos de volta em nossa posição. A não ser que tínhamos aceito vícios profundos. Aí tem que fazer uma techuvá mais profunda para desfazer-se do vício profundo também. Voltando para o nosso assunto. Então, o pecador, não importa qual foi o pecado, no momento do pecado está distante de representar a santidade suprema de Hashem. De representar, de espelhar a realidade verdadeira que Hashem é tudo, e nós somos parte do contexto dele. Quando se peca, se expressa uma realidade ilusória, paralela, como se fôssemos algo separado. Mas Deus nos livre, mas Shalom não tem como existir isso. E nisso somos piores que qualquer animal impuro. E não importa qual é a energia da vida daquele animal. Escolha errada não tem ali. Tudo via decreto. E pecado é via escolha. Tá bem. Segue aqui o debate. Então, já que todo motivo da nossa vida verdadeira é servir a Deus, por que que existe pecados permitidos para salvar vidas? Se todos os pecados são iguais. Que nem idolatria, falar, seria que nem idolatria. Falar mal do outro, criticar o outro, e não ser, não. Seria que nem praticar idolatria. Então, por que esse tem pena de morte e esse não? E ainda mais, por que um desses pecados, se eu for coagido, eu tenho que fazer para salvar minha vida? Transgride o Shabat para salvar vidas. Come-se qualquer alimento para salvar a vida de um doente, se precisa se curar com aquilo. Idolatria não. Temos que dar a vida e não se curvar para o ídolo mesmo que vão nos matar. Então, se falamos que não existe diferença, a diferença entre pecados é só uma ilusão. Nossa, uma ilusão conveniente, uma polícia. Então, por que na lei tem diferença? Aparentemente, a lei que induz que tem diferença entre pecados. Isso aqui é grave, isso aqui não é. Tanto é que esse aqui tem que dar vida e aquele não. Então, a Rebbe diz, não se iluda que o significado verdadeiro dos pecados e das ordens divinas continue de peso igual. O peso essencial é o Deus ordenou, tem que praticar. Isso é a essência. E isso não muda por ter que dar vida ou não dar vida. A nossa vida não vai mudar. Se tem que dar vida ou não, essas leis de dar vida ou não dar vida, não representam o peso verdadeiro de cada, o valor verdadeiro de cada mitzvah, de cada ordem praticada. Somente se tem que dar vida ou não faz parte da vontade de Deus, que em cada conjuntura ele vai dizer, eu não quero que Deus dê a vida para praticar o Shabat em risco de vida. Eu quero vida continuada. O Shabat ele vai fazer outro Shabatot, outras vezes. Eu não quero que o judeu morra deixando de tomar um remédio feito de um alimento proibido. Eu quero que ele viva e depois ele vai comer alimentos permitidos sempre. Então, já que Deus naquele momento quer que você tome o remédio, ou quer que você dirija a ambulância para levar o cara no hospital no Shabat. Então, naquele momento, você não está fazendo nada de errado, está na pureza total. Está seguindo a vontade de Deus. Faz parte da descrição da vontade dele. Em alguns casos, ele
ele quer preservar a vida. Em alguns casos ele fala, não, nesse caso aqui, eu quero que seja feito e sob qualquer condições. Idolatria, jamais, nem que seja morto. Matar os outros, se tornar um assassino, jamais. A não ser que sejam condenados em tribunal. E também tem exceção. Né? Então você vê que a vontade de Deus tem definições. Um assassino condenado tem que ser morto no tribunal pela lei da Torá. E quem matar um ladrão, ele que é o assassino. Porque a punição do ladrão é outra. Então você vê que os limites até onde a vontade de Deus se estende em cada mandamento são diferentes um do outro. Isso é decreto. A vontade não se faz questões. Hashem quis assim, acabou. É decreto. Mas o significado geral de tudo é servir a Deus. Isso não muda em qual item. A forma dele querer uma mitzvah, se ele queria ela estendida ou menos estendida, ela não deixa de ser mandamento. A essência dela é a mesma essência que a outra. Só que de forma diferente. As duas são conexões com Deus. Só que num outro ato. Tá bem, então temos diferença nas halachot, nas leis, até onde se estende a obrigação de fazer uma mitzvah. Isso tem diferença. Isso não descaracteriza que todas elas têm um valor comum. Mas os judeus jamais abriria mão de praticar se tivesse consciente do valor verdadeiro de cada mitzvah. Existe mais diferença entre os pecados. Depois, na hora de refinamento, o estrago que faz no mundo um pecado também tem diferença. Também via decreto. Hashem decretou. Quem transgredir tal coisa estará afetando o setor da criação. E para corrigir, vai ter que passar tratamento tal e tal. Às vezes, o tratamento mais difícil, mais fácil. Então, Hashem decretou que as proibições dele, digamos, algumas se estendem mesmo que tenha que dar vida. Algumas se estendem até a risco de vida. Risco de vida, parou o mandamento, parou a proibição e tem que fazer o ato para salvar a vida. E essa é a vontade de Deus. Da mesma forma, depois de pecar, o cara já fez, alguém pecou e agiu contra Deus. O estrago feito varia. Se forem pecados do nível de careta, careta é uma punição que vamos ver depois, na época do templo, quando a conexão do judeu com Hashem era muito mais clara e direta. Então ele vivia puramente da santidade. E tinha pecados que faziam que ele morresse mais cedo. Então tem dois tipos dessas, careta e morte súbita, na mão de Deus. A pessoa que fazia essas transgressões, não importa se tinha denúncia em tribunal, era com Deus, Deus sabe tudo. Então, morria com 50 ou com 60 anos, morria a sua família também. São os pecados mais graves. Seus filhos, principalmente. Então, aqui... E tem pecados que não. A pessoa podia continuar vivendo e a punição ia ser depois da vida. E outras que, se fosse denunciado, ia para o tribunal, e o tribunal aplicaria a punição, que deixaria ele limpo. Se for não intencional, então ele ia para o templo fazer uma oferenda e estaria limpo. Em alguns casos, simplesmente fazer techuvá, arrependimento. E hoje em dia ficamos só com a techuvá. Então você vê que tem diferenças, impactos, o que se faz depois do pecado? Qual é o estrago e como é que é a correção? Também na correção, a vontade de Deus é variável. Tal ato eu quero que seja corrigido assim, e outro eu quero que seja corrigido diferente. Enquanto não for corrigido, eu quero que tais criaturas estejam afastadas de mim. Estejam impuras, estejam impróprias, estejam pendentes de correção. Em outro caso, é mais fácil. Não deixa tantas pendências. Mas tudo isso aqui é via decreto divino. E não descaracteriza o grande estrago que tem o pecado. Aqui lembra desse detalhe, pecados menos graves, a conexão da alma com Deus é bloqueada um pouco, bloqueada parcialmente.
Sua união em Hashem, sua sensibilidade corroída um pouquinho, com o pecado, se for repetir, vai ser mais e mais e mais. Pecados repetidos também fazem um efeito grave que nenhum pecado grave, mas é mais lento. Um pecado leve, muitos pecados leves, o processo da corrosão da consciência, da sensibilidade, é mais lento. E depois vai depender disso, depois da vida, umas punições, às vezes vai ter sofrimento aqui em vida, ou depois da vida. E depois do pecado, ele volta a ser uma energia neutra, aqui está a questão. Essa energia negativa que o judeu aceita viver com ela na hora do pecado, só no momento. Passou o pecado, e Hashem te deu mais anos de vida e mais tempo para se corrigir. Sua vida voltou a ser neutra. Você pode voltar a fazer mandamentos, pode voltar a escolher entre bom e mal, pelo menos nas coisas que você não está viciado. Então voltou a ser neutro. Volta a energia da alma animal, que era neutra, e sai da sua ligação momentânea pecaminosa com a energia das três clipot, as três camadas da impureza, e volta a ser neutra. E com isso ela volta a se aproximar um pouco da santidade da alma divina, que acredita em Hashem. E por mais que você fez pecado, a alma divina está casada, está dentro daquele corpo. Só que o corpo não representa ela quando peca. Então ela é que nem uma pessoa que foi forçada, algemada, a presenciar uma coisa que ela tem nojo e ódio de ver. Uma coisa que lhe agride. Então a alma divina também está ali. Ela não morre porque você pecou. Mas ela foi obrigada a presenciar algo muito sofrido para ela. Depois de terminar o pecado, voltou para a situação média. E se aproxima de novo, a parte neutra, a alma divina também tem. De novo, tem dois juízes. O lado mal, o lado bom. O lado bom pode voltar a falar. O espírito autolista se foi e voltou. Que tem um equilíbrio entre bom e mal. E para terminar esse capítulo, só que no momento do pecado, a situação da alma divina é muito ruim, chamado exílio de uma alma humana dentro de uma alma animalesca, que derruba o corpo para as profundezas do abismo, de ser a criatura mais impura, mais distante, mais bloqueada de aproximação a Deus que tem. Então a alma divina é o ponto mais baixo que pode se chegar. Lembrando que a alma divina vem de um nível de alta sensibilidade e preferência divina. E é isso que dá prazer para ela, isso que justifica a vida dela. E ela ser arrastada para onde? Ninguém pensa em Deus e pensa só no prazer momentâneo. É um tipo de nojo extremo. Ele usa um exemplo extremo. É que nem alguém que pega a cabeça de um rei, que é um ser inteligente, delicado, e mete a cabeça dele dentro de um lavatório cheio de rejeito. E não existe uma ofensa maior. Pegar uma pessoa suja da rua é uma coisa, jogar no meio do rejeito. Vai pegar uma pessoa delicada que se afastou muito de tudo que é desprezível e colocar para ele o maior desprezo que tem. Não existe uma ofensa maior. E por mais que aquilo seja momentâneo, deixa um trauma. Imagina pegar um rei e colocar ele no meio de um lavatório cheio de rejeito. E a impureza é chamado, sim, rejeito. Criaturas que Hashem rejeita que eles que existam, que estejam na casa dele. Hashem quis ter uma moradia nos inferiores. A casa de Hashem tem que estar limpa. Tudo que Hashem não quer tem que ser retirado da casa dele, ou seja, não existir, já que ele é onipresente. Então tem que não existir. E se existe uma sujeira na casa de Hashem? A casa é uma coisa, na casa tem chão, e o chão pisa, só os pés pisam. Agora, o que acontece com consciência? Consciência é a cabeça? É sensível? Então, isso não tem. Só os pés tocam no chão sujo, mas a cabeça está no ar. Não. Está enchendo a casa, a nível de consciência, está enchendo a casa do rei toda com sujeira.
Esse é o exemplo. E essa consciência que tem que ter para fazer tshuva. Tem que estar realmente consciente o qual mal está longe do eterno nosso Deus, fonte de nossa vida, para jamais aceitar propostas da ilusão terrestre, de um prazer momentâneo contrário à vontade de Hashem. Capítulo 25. Isso que está escrito, agora vai terminar o bloco, então. Talvez que foi escrito, então, próximo para ti muito, servir a Deus com amor e temor, cabe a tua boca e ao teu coração praticá-lo. E cada pessoa, por mais simples que seja, tem condições de tirar, remover o espírito de tolice e de loucura que tenta convencer os pecados, espantar o esquecimento da verdade divina e lembrar e despertar o amor e a valorização escondida no nosso coração para com Deus. E certamente temos esse amor no coração, essa valorização. E de forma implícita, isso inclui temor, que é nosso desconforto muito grande de estar afastado de Hashem. Não aceitar se afastar dele, nem que tenha que dar a vida. E isso é natural. Não é resultado de uma meditação. Nós já temos isso dentro de nós, como verdade. Já vem de máquina. Não é um programa instalado, já está de máquina. Então isso aqui é mais próximo. Meditar em geral, amor e temor de convicção, autoconvencer um animal da verdade, com argumentos intelectuais, não é todo mundo que é capaz. Alguns não aprenderam, outros não têm condições mentais ou emocionais, ou tempo, ou paciência. Agora, despertar aquilo, os valores que a gente nasceu com eles, despertar no sentimento, nosso norte instalado já, intrínseco, isso cada judeu pode fazer. Nem que tenha que dar a vida. Quanto mais ainda, para abrir mão de um prazer, para abrir mão de um hábito. É muito mais fácil do que morrer. É muito mais perto do judeu controlar o seu instinto, abstendo-se de hábitos e prazeres menores. E com isso, cada judeu pode abrir mão, deixar de praticar qualquer tipo de pecado. Ser cuidadoso, ser meticuloso, dedicado, mantendo essa memória quais são os valores que me norteiam. Inclusive, não aceitar nenhum tipo de argumento da alma animal. Ela pode dizer assim, peca agora e depois tu faz chuvar. Então, quem está realmente focado e não está aceitando o espírito de tolice, desculpinhas, argumentos desviados, enviesados do lado animal, não vai aceitar isso. Vai falar assim, não me vale a pena viver aquele momento. Aquele pecado não é prazeroso para mim. O animal chega a falar assim, tem um momento de prazer terrestre, depois você vai fazer chuva. Então você deve dizer a ele, o meu eu verdadeiro, isso aqui não é prazer. E o estrago desse momento, de ser a criatura pior de todos, é traumatizante. Não tem reparo. Tem reparo que a Hashem vai me perdoar, vai me deixar continuar vivendo, vai deixar continuar... Eu posso voltar depois a ser o que eu sou, mas eu vou deixar de ser o que eu sou agora, só porque depois eu posso poder voltar a ser. Mas eu gosto daquilo que eu sou agora. Eu não quero deixar de ser aquilo que eu sou. Só porque depois eu poderia voltar. E mais, quem planeja pecar para depois fazer chuva, a chuva dele é mais difícil. Ele não tem aquela ajuda que falamos que Deus ajuda a pessoa a fazer chuva. Quem planejou, quem ia ter chuva foi uma desculpa para ele pecar. Então ele não merece ajuda. Ele tem possibilidade de chuva, mas é mais amarrado, mais difícil. Apesar disso, imagina com idolatria. Idolatria alguém pratica, o judeu praticaria para depois fazer chuva? Jamais.
Isso agride a própria essência dele. Ele não tem nenhuma vontade de prazer e aceitação disso, de forma alguma. E jamais vai aceitar uma desculpinha de, depois eu faço chuva. Ele não quer estar ali. Prefere morrer e não estar ali. Então existe desconforto, que é derivado daquele temor natural a Deus, o desconforto natural das coisas ruins, que a pessoa prefere morrer do que passar aquele desconforto. Sofrimento, na verdade, nojo de si. E qualquer argumento de desculpa que depois faz chuva não vai pesar. Até porque a nossa essência está ligada em Deus. E os dois estão acima do tempo. São atemporais. Então, o momento de uma mitzvah é um momento valorizado pelo Eterno. Aquele momento lá é um momento que parece estar dentro do tempo, mas na verdade tem impactos atemporais. E o pecado também, é o espelhamento. Tem um impacto negativo atemporal. Para a eternidade será registrado no dia tal, hora tal, minuto tal. As energias divinas foram colocadas contra o próprio Deus, causando uma criatura carente de importância e validez, deu um chute na cara de quem deu para ele tudo que ele tem. Por mais que depois a pessoa vai se arrepender, mas naquele momento ela vai estar registrado. E você não quer ser parte disso. Não quer e não aceita. Então, mantendo essa consciência, a gente pode praticar toda a lei da Torá, superando essas tentações, que são os pensamentos errantes que vêm na nossa cabeça. A ideia é identificar. De onde veio o pensamento? O pensamento é que servia a Deus ou que reduziu o serviço? Se que reduziu o serviço não é para mim. Não estou aqui para isso. Tem bastante animais no mundo, tem bastante pessoas viciadas no mundo, eu quero servir a Deus. Mesmo que não tivesse ninguém deixando de servi-lo. Eu quero também servir. Isso aqui é a única coisa boa, verdadeira que tem no mundo. Então a ideia é essa, manter o alerta. E nem todo desejo e argumento que vem à nossa cabeça vem do lado sagrado. Tá? Manter o alerta do que estou fazendo, do que eu estou pensando, de onde vem minha escolha. E não deixar vir um esquecimento que vai abafar esse estado de alerta. Que vai ser o autocontrole no serviço a Deus. E não só para se conter de pecados, mas também para se empenhar nos bons atos. O judeu consciente deverá se esforçar. Isso que a gente aprende no leão, que é um ser que não poupa esforço. É muito forte, mas ele não poupa esforço também. Quando tem prazer e esforço naquilo que faz. Então a pessoa deve se encorajar e juntar suas forças contra o instinto. Não ter preguiça. Contra o instinto que vem desvalorizar o serviço a Deus, que vem esfriar a empolgação e reduzir o esforço, trazendo preguiça. E o judeu deveria ser um ser esforçado, servir a Deus com empenho, com prazer, com esforço. Sem poupar nada de si. Exemplo de estudar justamente aquilo que exige mais concentração, e não só ler com os olhos, falar com a boca também, para mais partes do meu ser estar envolvido na mitzvah. Até o nível de nunca a boca parar de falar de cor alguma coisa de Torá, parte da reza que sabe de cor, salmos, enfim. Como falar nos sábios que a pessoa em relação ao estudo de Torá deve ser que nem os animais de carga aceitam o fardo e vão andando com o fardo. Eles não ficam lutando contra o trabalho. O animal de carga ele está acostumado nisso, está treinado, está sempre carregado. Então, o judeu também sempre deve estar carregado com palavras e pensamentos de Torá. Mesma coisa na hora de orar, nas filá. Se concentrar nas filá com toda a força mesmo, que é muito difícil. O momento da reza é o momento que mais tem tentação, porque lá você vai realmente mais valorizar o Criador. Vai focar nele, vai falar com ele. Vai mais se desligar do dia a dia. Sempre vem lá pensamentos alheios e o dia a dia vem mais forte para a sua cabeça e tem que expulsar esses pensamentos e rezar
com aquilo que está no Sidur. Um dos conselhos é olhar, quem está acostumado a rezar rápido e falar de cor, naturalmente não vai conseguir se concentrar. Então, um dos hábitos necessários é olhar para o Sidur toda a reza. Então, não tirar o olhar, enquanto não for urgente, tirar o olhar do Sidur, e falar a palavra de forma pausada. Então, de voz alta um pouco e dá para escutar o que está falando. É o básico para começar a se concentrar. E da mesma forma, nas questões financeiras. A pessoa dá cá, o instinto vai estar convencendo e não dá, ele vai se dedicar a dar mais do que sua natureza limitaria. E demais batalhas do instinto e suas artimanhas para tirar a empolgação, criar o espírito humano, para não abrir mão da saúde, do esforço, do dinheiro. E o judeu focado em servir a Deus consegue facilmente controlar isso, prestando atenção que a vida ele daria para não fazer uma idolatria. Então, por que não daria essas coisinhas que são mais um pouco de esforço, mais um pouco de saúde, mais um pouco de tempo, mais um pouco de paciência, mais um pouco de dinheiro para servir ao mesmo Deus? Eu jamais irei deixar de abrir mão dele. É o preto e branco, assim, né? Qual é o teu time? É meu time, então não vou por esforço. Na luta, na batalha pelo meu time. Não é time, mas é a causa, a minha causa, melhor. E esses esforços aqui são muito menos sofrimento de morte, que a pessoa já aceita. Uma das kavanotas que se faz no fim do Yom Kippur é isso. Fala o Shema Israel, ele pensa que se necessário for dar a vida para servir a Hashem, eu dou. Todo judeu deve se colocar, às vezes, que nem o Isaac, o Senhor do altar. Assim, se a Hashem quer a minha vida, é dele. Tem até gente que cada noite faz isso. Na hora de falar o Shema, fala para Hashem, estou te entregando minha vida. Te peço apenas me agraciar com mais um dia. No dia seguinte, de manhã, agradece. Não acha que é óbvio viver. A vida é de Deus. Então, se conscientizar disso, que todo dia a vida Hashem nos deu. Todo dia Hashem nos devolve essa vida e não necessariamente vai nos dar mais um dia. E não nos deve nada. Ajuda a estar feliz no serviço a Deus. Vamos aproveitar esse nosso dia. E ainda mais, quando pensar cada mandamento, tem um valor benigno eterno. E a revelação divina naquele momento, a energia que faz o ser e os insumos e o ambiente viverem naquele momento, é a energia divina de semblante sorridente. Deus vai voltar seu rosto para ti, vai estar o rosto radiante, sorridente. Quer dizer que Deus te quer. Ele quer. Todos os envolvidos na mitzvah, Hashem quer, e ainda mais o judeu que escolheu permitir aquele momento. É um sócio desse prazer causado ao Criador. E naquele momento, o judeu está inserido no contexto divino. Ele parte de Deus, fazendo para si o que gosta. Então, claro que um esforçozinho de mais um momento, de mais um ato, de mais uma kavaná, vale muito a pena. Nem tem pena, é só prazer. A pessoa consegue se empolgar e se condicionar a praticar todas as coisas benignas com prazer e sem receio, e sem ficar calculando e limitando seu envolvimento benigno. E o resultado é a união eterna com Hashem. Cada momento divino é um momento eterno, como explicamos. E só aqui na Terra que parece passar. Mas o impacto benigno nas coisas divinas é eterno. E, na verdade, é mais do que as coisas ruins. Porque as coisas ruins, apesar de não voltar mais para trás o tempo, mas elas foram feitas para ser corrigidas. Então, elas podem ser alavancadas para uma chuva mais profunda depois. Então, aquela queda valeu porque lá na frente ela resultou em uma dedicação maior que não existiria se não tivesse queda. Agora, o mandamento é uma coisa pronta. É um presente pronto para Deus. E fica lá reservado para sempre.
O que acontece com a pessoa que fez mitzvah e depois parou? Então, falamos no capítulo anterior, pecou e parou, voltou para o neutro. Fez mitzvah e parou, também voltou para ser neutro. Suscetível a tentações da alma animal, não está mais ligado, mas ainda não escolheu o ruim, está neutro. Voltou para o ponto de escolha inicial. Desde que ele realmente voltou para coisas que não são serviço a Deus. Então ele ficou neutro. De qualquer maneira,